Olha, e ainda em Franca, eu vou agora com a Márcia Maria, tá me chamando, 11 horas 53 minutos, no velório do corpo desse jovem de 19 anos, ele que foi atropelado ontem na Avenida Presidente Vargas. Márcia, nós mostramos aqui a imagem agora, a imagem é impressionante, a velocidade em que a moto estava. Me dá o circuito mais uma vez. Olha a imagem, a moto, ela vem em alta velocidade, altíssima velocidade, tá? Eu aqui, ó, vou falar para vocês, eu tô impressionado em ver a velocidade desse motociclista. E aí o jovem tá atravessando, correndo ali, ó, apesar da pouca idade, né, de já estar acostumado a lidar no trânsito, eu acredito que nem ele conseguiu perceber que a moto estava vindo, porque a moto, ela vem muito rápida. Ó, nós colocamos aí uma câmera lenta e na sequência, sem o efeito, ó, não dá nem pra ver, Na hora que você coloca assim o efeito, ó, os carros vão passando na velocidade da avenida e o motociclista vem chutado, vem voando com a moto e ele acabou se envolvendo no acidente onde ele está em estado grave e ele acabou matando esse jovem, onde a Márcia Maria agora tem mais detalhes no velório dele. Márcia, que imprudência, que caso absurdo, que tristeza essa morte gerada pela imprudência no trânsito. Márcia. Exatamente, né, Valentim? Um jovem de 19 anos acabou perdendo a vida dessa forma e o condutor da moto, também muito novo, 22 anos, em alta velocidade, acabou resultando então nessa tragédia. O jovem que perdeu a vida era o Jonas Souza Rodrigues, né? Ele tinha 19 anos e ele era bastante conhecido na Avenida Presidente Vargas por vender balas e doces bem na esquina da via, quando acabou sendo então atingido por esse motociclista, né, enquanto trabalhava. E como você disse, né, as imagens mostram tudo. O impacto foi tão forte que o piloto da moto sofreu ferimentos graves e permanece internado na Santa Casa aqui da cidade. Valentim, eu estou aqui no velório São Vicente, onde familiares e amigos, né, se despedem deste rapaz, um rapaz cheio de vida e tinha muitos planos pela frente, mas infelizmente acabou tendo aí a vida interrompida por causa da imprudência no trânsito, como você acabou de dizer, Valentim. E segundo testemunhas, tudo aconteceu após o Jonas realizar uma venda. E como a gente acompanhou aí nas câmeras, nas imagens das câmeras de segurança, né, que mostram o momento em que o jovem atravessa a avenida. Ele tenta correr para chegar até o outro lado, mas é atingido em cheio pela motocicleta que estava em alta velocidade. Então, realmente, a dinâmica impressiona, a atitude do condutor da moto também. A gente sabe que a Avenida Presidente Vargas, ela é bem sinalizada, tem sinalização aérea e de solo, mas algumas pessoas, né, alguns condutores acabam abusando da velocidade. E com o impacto, Valentim, o Jonas morreu no local do acidente. E agora, pela manhã, como eu disse a você, chegamos aqui no velório, conversei com a mãe do Jonas, ela está muito abalada, não tem condições de dar entrevista, mas eu também tive a oportunidade de conversar com a Amanda que é irmã do Jonas, e também com o marido dela, né, o Ítalo. Os dois estão muito abalados, ela chorou muito durante a entrevista, mas disse que o irmão dela era um grande amigo, um grande parceiro, e ele já tinha aí alguns planos que gostaria de realizar. Por isso que ele trabalhava intensamente para juntar um dinheirinho e realizar aí esses sonhos. Vamos acompanhar então na entrevista. Ele era tudo para mim. Tudo. Eu amo ele. Eu sempre vou amar ele. Ele era alegre, ele gostava de viver, ele gostava de trabalhar, ele era uma pessoa honesta, não mexia nas coisas de ninguém. Ele era uma pessoa muito boa, só tem coisas boas para falar dele. Quais são essas coisas boas que você tem para falar dele? Ele gostava de brincar com a minha filha, levava ela para tomar sorvete. Agora não vai ter mais o X11 dela, ele ia buscar ela na escola para mim amanhã.
Desde quando ele vendia doces ali na Presidente Vargas? Desde os 15 anos dele. Ele começou vendendo doce de canudinho, né? Aí depois ele passou para as balas e ele sempre trabalhou. Sempre foi um menino esforçado, sempre, sabe, correu atrás dos sonhos dele. Ele foi uma pessoa muito boa. Ele falava de planos. Quais eram os planos dele? Ele queria comprar uma motinha. Esse era o plano dele. Morar sozinho. Ele pediu pra minha mãe ensinar ele a cozinhar. Ele queria cozinhar, pra ele morar sozinho. Sim, tava juntando um dinheiro. Só que assim, ele falou pra minha mãe, falou, eu preciso aprender a cozinhar, mãe, porque se você for embora, que a única pessoa que ele tinha era minha mãe. Né? Aí minha mãe falou, ele foi primeiro que eu. Infelizmente, ele foi primeiro que ele achou que eu ia primeiro, mas ele foi primeiro. E ele deixou um filho, é isso? Ele era pai também? Ele era pai, ele deixou um filho de 2 anos, o filho dele mora em patrocínio. E foi o único filho que ele deixou. Ele era filho único, né, do pai dele. O pai dele só tinha ele e só eu de irmã. Como que é perder seu irmão dessa forma? É uma dor inexplicável. É uma dor inexplicável. Ele era meu irmãozinho. Meu único irmão. Ele era muito amado por muita gente. Muita gente amava ele. Ele era cativante. Ele tinha 19 anos. Ele fez aniversário esse mês. Tinha uma vida pela frente. Tinha muita coisa pela frente. Ele queria comprar a motinha dele. Ele estava vivendo. Ele estava muito feliz e eu tenho certeza que ele está num bom lugar. Deus levou ele. Deus levou ele. Infelizmente. Que é para você também ter que amparar a Amanda nesse momento de dor, de perda. Todo mundo que gostava do Jonas e ele ter morrido dessa forma. É difícil. Acho que eu não tenho nem palavras para falar agora. De verdade mesmo. Você era amigo dele? Demais, ele era como um irmão pra mim. Pergunta pra minha A gente mãe. jogava sinuca junto, ele ia lá em casa. A gente dava muitos conselhos pra ele. Muitos mesmo. Menino novo, começando a ter objetivo agora. Começando a voar. É tudo no tempo de Deus, né? Dizer o quê? O que ele falava pra você sobre planos de vida? Queria conquistar a moto, ter uma vida melhor. O objetivo dele era ser feliz, pra falar a verdade. E ele estava tentando ser feliz. Eu sinto que ele conseguiu ser feliz nos últimos dias dele. Eu sinto que ele conseguiu. Eu sei que o motoqueiro está em estado grave. Ele estava correndo muito. Ele tirou a vida do meu irmão. Eu não desejo nada de ruim para ele. Desejo coisas boas para ele. Deus conforte a família dele, se o pior acontecer. E que as pessoas tenham mais, sabe? Pensa mais na vida do próximo. Não pensa só na sua própria vida, né? Olha, Márcia, eu estou impressionado, né, não só com o relato dessa irmã que falou do Jonas da forma com que ele era, né, um jovem batalhador que desde os 15 anos ele vendia ali, né, doce, vendia as coisas no semáforo para tentar conquistar a própria independência, mas eu quero colocar mais uma vez o circuito de segurança. Para você de casa ter noção, e para quem é motociclista, está me assistindo agora, está parado assistindo, eu não consigo entender. Eu tenho a idade desse motociclista, chefa? Eles deram mais detalhes? Eu tenho o momento do resgate, ele também, né? Me parece que é jovem, na hora, 22 anos, eu não consigo entender o porquê que ele corria tanto em uma avenida que é uma das mais movimentadas da cidade, onde tem comércio, onde tem gente passando, tem pedestre, ali tem todo tipo de comércio, tem banco, tem tudo ali. E o porquê que ele estava nessa velocidade? Eu não consigo, claro, precisar, mas, gente, o que é 80 a 100 por hora? Quanto que ele estava numa avenida que é para andar 40 a 60? Né, que as pessoas atravessam. Olha que imagem impressionante. Me dá a imagem do resgate também, o momento que ele é colocado na maca. Olha, o jovem de 19 anos, o Jonas, ele morreu no local.
Ele morreu na hora. Esse é o motociclista, ó. Tá vendo? 22 anos em estado grave, levado pelo SAMU. O porquê que esse jovem corria tanto? Qual a necessidade de estar numa avenida como essa, tão movimentada? Não é uma avenida afastada, é uma das principais da cidade. Olha o corpo aí, na hora ele morreu. Na hora esse jovem morreu e o outro tá ali, ó, desacordado, estado gravíssimo. Uma moto de alta cilindrada, Márcia, não dá para entender o porquê. Eu não sei se é a idade, se é a juventude, se é a imaturidade, ou porque esses jovens acham que nunca vai acontecer com ele. Ele acabou correndo e, como a irmã disse, ele tá lutando agora pela vida e ele matou uma pessoa, Márcia. Exatamente, viu, Valentim? Só para concluir, os sonhos do Jonas, que a Amanda tinha relatado durante a entrevista, ele também fazia planos de morar sozinho. Ele queria ter o próprio negócio, por isso que ele sempre foi independente, né? Sempre procurou ter o seu negócio próprio, ter a sua independência financeira, mas infelizmente todo esse sonho acabou sendo interrompido dessa forma, como nós estamos acompanhando aí, como foi esse acidente, resultando na morte desse jovem de apenas 19 anos, que completou então essa idade nesse mês. Agora, o motociclista que causou esse acidente, o Valentim, ele que estava em alta velocidade, também ficou bastante ferido, viu? Ele que, após esse atropelamento, foi socorrido e levado em estado gravíssimo para a Santa Casa. E, para se ter uma ideia, o impacto dessa colisão foi tão forte que ele acabou sendo arremessado a cerca de 100 metros do trecho onde aconteceu esse atropelamento. Ele foi socorrido, então, pela equipe do SAMU, levado para o hospital, onde permanece internado em estado grave. Inclusive, Valentim, a nossa equipe também conversou com o médico do SAMU, doutor Eduardo Olivieri, ele que fez aí os primeiros atendimentos no local ao piloto da moto. Vamos acompanhar. Nós viemos atender aqui pelo SAMU com a nossa viatura UTI, a USA, com duas vítimas, tá? De frente aqui à Justiça Federal da Presidente Vargas, um atropelamento. Um motociclista atropelou um pedestre. Segundo informações aqui de populares, esse atropelado vem de bala no semáforo e o motoqueiro caiu a mais ou menos uns 100 metros do local do atropelamento. O atropelado tem várias fraturas de membro superior, membro inferior, morreu na hora. E o motociclista, ele apresentava um trauma de crânio com sangramento no ouvido, fratura dos dois úmeros, foi imobilizado, foi medicado e transportado para Santa Casa de Franca. Estava inconsciente. Existe uma escala de coma que vai de 1 a 15, ele estava com escala de coma 10. Ele estava inconsciente, não respondia estímulo verbal, não abria o olho. A gente passou o caso pro emergencialista lá, que ia tomar as providências de um trauma de crânio, né? Provavelmente ele ia fazer uma tomografia, mas ele já saiu aqui uma nossa viatura, uma UTI, ele já saiu aqui do local do trauma, com acesso venoso. Olha, estado muito grave realmente, como ele contou. A situação do motociclista inspira muitos cuidados, mas eu repito mais uma vez, a imagem, ela vale mais do que 1000 palavras. Eu sei que a família deve estar muito sensibilizada agora, mas, Márcia, eu falo porque eu conheço jovens que, infelizmente, por mais que a gente vá dando esse conselho, falando, olha, não precisa correr, né? Não precisa disso, mas a imagem, ela mostra nitidamente que esse rapaz de 22 anos, ele estava em altíssima velocidade. E eu quero reforçar, quem é de Franca sabe o que eu estou falando, fica ali alguns quarteirões da prefeitura esse trecho, mas eu quero reforçar para quem é de fora, uma avenida muito movimentada, é uma avenida que tem um fluxo muito grande de carros. Ele poderia ali ter atropelado uma idosa, uma criança, ter batido em um carro que estava manobrando para entrar ali, para estacionar, em uma bicicleta. Ele matou um pedestre. O porquê que esse rapaz
de 22 anos andava tão rápido assim com a moto? O porquê que os motociclistas, infelizmente às vezes os mais jovens, e não é um preconceito meu, mas é uma constatação, porque eu mostro acidentes aqui todos os dias, né? O porquê que eles abusam da velocidade, achando que nunca vai acontecer com eles. E acontece, Márcia, só que esse jovem de 19 anos não tinha nada a ver com a história. Não tinha nada a ver. Não é o jovem de 22 anos que estava correndo, bateu e morreu. Não, ele estava correndo, bateu e matou, Marcinha. Exatamente, Valentim. As imagens dizem tudo, né? Como a gente pode ver, esse motociclista, ele estava em alta velocidade, inclusive a equipe, né, a nossa equipe do Balanço Geral entrou em contato com a Santa Casa para saber, né, o quadro deste piloto, deste rapaz, mas não teve retorno ainda, Valentim. E uma informação que chama bastante atenção é que esse rapaz que conduzia a moto, o veículo estava sem placas de identificação e o local onde aconteceu esse atropelamento passou, então, por perícia e as causas, né? Ou melhor, a causa principal de tudo o que aconteceu é alta velocidade. Então, ontem, Valentim, o cabo Adriano Leal esteve lá no trecho para poder colher todas as informações e fazer o boletim de ocorrência. E ele comentou aí sobre esse acidente. Vamos acompanhar também. O motociclista estava acima da velocidade permitida aqui na avenida? Bom, a gente fez todo o procedimento, acionou a perícia para ser feita essa verificação, né, posterior. A gente não tem como confirmar, né? A única coisa que a gente sabe é que o atropelamento ocorreu aí na terceira faixa da avenida, né? E também que o pedestre atravessava aí no sentido da Receita Federal para o canteiro central. A informação que o pedestre estaria correndo no momento do atropelamento e a moto estaria em alta velocidade, mas não podemos afirmar ainda, a perícia deve constatar isso aí. Qual que é a situação da moto, a informação que a moto estava sem a placa? Isso, a gente não pôde constatar exatamente ainda, com certeza, se no momento do acidente ele estava sem a placa. Com a chegada das viaturas foi constatado que a moto estava sem a placa, não sabendo se em decorrência do acidente ou se ele já transitava sem essa placa. A documentação da motocicleta estava em ordem e o motociclista também. Então a moto foi liberada aos familiares após os trabalhos da perícia. Não dá para saber se é uma moto nova ou se alguém teria tirado essa placa ou se essa placa se perdeu na hora da batida. E aí, Márcio, alguém pode questionar, falar, mas o rapaz também atravessava fora da faixa, né? Mas se a moto estivesse dentro do limite da velocidade, por mais que o pedestre estivesse fora da faixa, esse motociclista teria conseguido frear, desviar ou evitar não só o estado dele gravíssimo, mas a morte desse jovem de 19 anos. Márcia, a gente usa esses casos como exemplo para outras pessoas que estão assistindo. Estão em casa agora almoçando, tem moto, não precisa andar dessa forma. Você vai chegar do mesmo jeito. É melhor chegar atrasado que nem chegar, né? E nesse caso, infelizmente, esse jovem ainda vai sofrer, né, com as sequelas, a recuperação. A gente tomara que ele se recupere, mas deve ser uma recuperação demorada, porque o estado dele é muito grave. Marcinha, para fechar esse caso, agora o velório acontece e tem já o horário do sepultamento. Vejo que é um movimento muito grande aí no velório São Vicente em Franca e de outras pessoas também que estão sendo aí homenageadas, estão sendo aí, né, junto com a família veladas nesse local, mas o enterro dele já tem horário agendado, Márcio? Bom, Valentim, o velório começou hoje pela manhã e o sepultamento está marcado para as 4 horas da tarde no cemitério Santo Agostinho. Então, amigos, familiares estão na sala 8, prestando todo um apoio para a mãe do Jonas, que está muito abalada, todos inconformados com o que aconteceu. E aqui eles estão, de certa forma, se despedindo e lamentando, né, esse ocorrido. Então, o corpo do Jonas vai ser sepultado hoje à tarde, às 4 horas, no cemitério Santo Agostinho. Eu volto com você. Meus sentimentos a essa mãe, a essa irmã, a essa família, a esses amigos. Força para a família também do outro jovem, que luta pela vida também no hospital, mas, infelizmente, obrigado, Márcia Maria, pelas informações ao vivo, mas, infelizmente, um caso grave que poderia ter sido evitado se a lei de trânsito tivesse sido seguida, tivesse sido cumprida, né? Infelizmente, tá, gente? Uma imagem que vai rodar o Brasil.